Olá, torcida tricolor e grandes amigos do Trica Show, estamos de volta, começando o terceiro episódio do nosso podcast. Mais uma vez quero agradecer mensagens, vocês todos que ouviram o nosso primeiro e nosso segundo episódio, e estamos aqui mais uma vez para entretê-los. E hoje estamos um pouco desfalcados, estamos que nem o São Paulo de 2019, que todo mundo vivia no departamento médico, e hoje a gente está sem Guilherme Mirra e sem Pedro Guedes, que não puderam participar, mas estão aqui Pog e Rafa. E aí, Pog? E aí, pessoal? Vamos que vamos, mais um episódio do Trica Show começando. E Luca Chialini. E aí, Luca, suave? Salve, Bonizeira, salve nação tricolor. Vamos que vamos, né? Hoje é dia de saudade, de muita coisa aí. E bora que bora. É isso. Bom, mais uma vez colocamos nossas opções de tema para vocês votarem no nosso Instagram, @tricashow, sigam lá. E para introduzir esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que Lugano, Hernanes, Calheri, Muricy e tantos outros têm em comum? Pog, você pode me responder? Olha, todos esses nomes aí citados, em algum momento dos últimos anos, a torcida quis a volta deles. Não importa se não estava mais jogando, se não estava mais treinando, mas sempre que alguma coisa entre crise, o nome desses caras é sempre lembrado. Exatamente. E esse é o nosso tema de hoje. A cultura saudosista que ronda a torcida do São Paulo, pelo menos nos últimos anos. Que a torcida sempre está pedindo algum nome que fez sucesso em algum período, e quando a coisa não está tão boa, a torcida vai lá, enche as redes sociais de pedidos para que esse nome retorne, seja Hernanes, seja Lugano, seja Muricy, seja Calheri. Então a torcida está sempre querendo que essa pessoa que representou um momento de certa forma bom volte ao time na esperança de que a coisa mude. Vocês acham que é isso mesmo, que a torcida tem essa postura, que a torcida de São Paulo tem essa postura quanto aos ídolos recentes? Com certeza, Boni. E não precisa nem ser muito ídolo não, viu? Se fez alguma coisinha ali, deu uma ajudadinha, até porque que vale para uma outra discussão, mas eu acho que o São Paulo meio escasso de ídolos recentes. Então, qualquer um que está fazendo alguma coisa, a torcida já quer de volta, porque acho que vai salvar o time, vai levar títulos que muito tempo não acontece. E como você falou, uma coisa que acontece muito é ver o stories do Petros, o pessoal fica enlouquecido já. Começa a teoria da conspiração, porque acho que um nome vai vir. Exatamente, até no último episódio a gente conversou sobre o Calheri, que até o nosso Guidão introduziu esse assunto, falou que era contra a volta dele, mas todo mundo pede que ele retorne. Tipo, todo mundo quer o Calheri de volta, mesmo que ele tenha ficado 6 meses. Lógico, foram 6 meses muito bons, mas você acha que é pra tanto, Pog? Expondo um pouco aqui do que o Guidão conversou com a gente em off na semana passada, eu meio que concordo com ele, porque esses 6 meses que o Calheri jogou no São Paulo, aquela Libertadores, foi algo fora do comum, assim. Então eu acho que a volta dele, sim, seria benéfica ao time do São Paulo, porque é um bom jogador, seria um reforço. Mas se a torcida ficar esperando que novamente em 6 meses o Calheri tenha uma média de gols espetacular, isso não vai acontecer. Aí que eu acho que pode sobrar para o próprio Calheri, pelas expectativas serem tão altas, ele acabar, entre aspas, decepcionando a torcida. E aí um pouco dessa magia que se criou em volta dele desaparecer. E vou até lembrar que esse clamor para que o Calheri volte a vestir a camisa do São Paulo já em alguns momentos e até em situações que não eram tão propícias. Por exemplo, em 2017, um ano depois que ele já tinha ido embora, a torcida estava pedindo ele de volta numa situação em que o São Paulo tinha Lucas Prato como centroavante titular e Gilberto na reserva. Ou seja, a gente sabe que a situação financeira do São Paulo não é das melhores, já vem de um tempo, já vem de gestões anteriores, se agravou muito com a gestão do Aidar, e mesmo assim estavam pedindo por um jogador por uma posição que não precisava, que estava bem servida, apesar da fase não estar muito boa. O Lucas Prato era um grande nome, o Gilberto entrava, dava fogo no jogo, fazia gols, e não fazia muito sentido, e eu vejo isso acontecer também agora. Por exemplo, estão pedindo muito
o Miranda, que é um grande zagueiro, é um grande jogador. Até pouco tempo atrás vinha rendendo muito bem, era o nome na seleção brasileira, mas hoje joga no futebol chinês, está com 36 anos, se eu não me engano. A gente está com uma zaga que está bem formada. E eu não sei o quanto seria benéfico vir um Miranda, que a gente sabe que o futebol chinês dá uma degradada física nos jogadores que voltam. E eu não sei até que ponto seria bom para o São Paulo ter o Miranda de volta. É claro que é um grande jogador, é ídolo, mas não acho que vale todo esse clamor também pela volta dele. Vocês concordam? Então, pra mim o problema vai muito além do Calleri, porque pra mim o Calleri aqui no futebol brasileiro ele jogaria muito, seria muito útil, mas o que me preocupa são justamente esses que são mais ídolos, mais consolidados, tiveram carreira fora do país, que a torcida quer loucamente, independente da idade. E isso acontece há muito tempo. Teve Lugano, o Luiz Fabiano com 39 anos. Agora, se perguntar, metade da torcida de São Paulo vai querer ele de volta. Eu entendo um pouco porque estamos mal servidos atualmente, ou, não digo do próprio Pablo, mas tipo, da questão de fazer gol, tá? O Luiz Fabiano é um dos maiores artilheiros da história de São Paulo, mas vem dele. O Hernanes agora, na terceira volta, será que, tipo, era pra ele ter voltado? Nunca sabe. Até o Rogério Ceni, que vai muito além quando voltou para ser técnico, claramente quando ele não estava preparado para isso, porque tem muito essa carência de ter um ídolo no elenco, seja no banco de reserva, seja no dentro de campo. Eu acho que às vezes para compor elenco, para contribuir, pode ser muito bom, mas do jeito que as pessoas querem, parece que o cara vai chegar, vai jogar e vai ser um salvador da pátria, que eu acho muitas vezes que não vai acontecer e vai acabar frustrando ainda mais o jogador e a torcida. Exato. Eu acho que no caso do Miranda, especificamente falando, eu confesso que eu não faço a mínima questão de ver futebol chinês, então eu não sei quais são as condições do Miranda, como ele vem jogando, qualidade técnica, todo mundo sabe que ele tem. Ninguém aqui acompanha, fala a verdade. Então, fazendo uma hipótese aqui, eu acho que a vinda dele seria boa pro São Paulo, na partida, dependendo do valor que fosse, que o São Paulo tivesse que pagar, salário, essas coisas. Porque, como o Boni falou, eu acho que o time tem uma boa zaga no momento. O Arboleda e o Bruno Alves dão conta do recado. Então, acho que a volta do Miranda seria boa para colocar um jogador campeão nesse elenco, além do Daniel Alves. Você teria ali o Miranda como mais um líder de equipe, mas também não é. O Miranda veio, o Miranda tem que ser titular. Eu acho que não, o Miranda tem que vir, o Miranda tem que jogar, se habituar, e aí, se ele tiver em melhores condições que os outros dois zagueiros titulares, ele entra na posição. Mas não é porque ele veio que ele tem que jogar, como aconteceu com o Hernanes ano passado, quando claramente ele não tinha condições de jogar, e o time insistia em colocar porque ele é o Hernanes, Salvador. E aí deu o que deu, muitas lesões, e até hoje não mostrou o futebol de 2017, de muitos anos atrás. Exato. O Luca até citou o Luiz Fabiano, e para quem não se lembra, o Luiz Fabiano saiu em 2015 e depois ele foi pro futebol chinês. Quando ele saiu do futebol chinês, depois de uma temporada, já tinha torcida pedindo a volta dele. E ele já saiu meio em decadência do São Paulo, já não estava mais naquele nível que a gente estava acostumado. E eu vejo a torcida do São Paulo muito presa ao passado, até muito pela fase que a gente vive, claro, mas é uma coisa que não vejo muito sentido assim, sabe? Os jogadores hoje o São Paulo revela um jogador, por exemplo, revela o Lucas vem, ganha, vence a Copa Sul-Americana e ele já sai, no momento que ele pisa fora do Morumbi, a torcida já fica imaginando, contando as horas para ele voltar. E claro que a gente não acompanhou antigamente, porque a gente nasceu no final da década de 90, mas eu sinto que não era assim. Eu sinto que o jogador vinha, lógico que tinham voltas e segundas passagens, mas o jogador vinha, tinha a sua história, e a partir do momento que ele saía, se superava a saída dele e buscava outras soluções. O São Paulo buscava jogadores de outros times para montar novas equipes vencedoras e não ficar dependendo do retorno e dos antigos para
para que eles sejam salvadores da pátria, como você colocou, Pog. Você concorda, Luca? Eu acho que vai muito a encontro da falta de títulos, né? Eu acho que é a explicação mais plausível para se ter nesse momento. Porque são 8 anos sem ganhar nada, pouca final, teve final do Paulistão ano passado, teve a semifinal da Libertadores, mas nesse período, nada. E aí você vê, por exemplo, 2012, o Lucas, com pouco tempo de profissional, fazendo o que ele fazia e ganhando um título, mesmo que tenha sido da Sul-Americana do jeito que foi, causa isso que você falou, que é ele pisar fora do Morumbi já querendo de volta. E aí, tipo, se fosse perguntar do Lucas pra voltar hoje, lógico, seria fantástico, maravilhoso, mas é uma coisa inviável. Mas não é isso que a torcida de São Paulo pede só, sabe? Tipo, esses caras que estão em alta na Europa, tipo o David Neres, são jovens. Não, eu sinto que tem muito esse peso dos caras que já têm mais idade. E é um questionamento que fica, em conjunto que eu falei, quanto que vale trazer esses caras pra deixar eles no banco? Quanto que custaria ter um cara desse no banco? Ele ajudaria? Não. Teria retorno financeiro? É muito complicado. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem exemplos, né? Exemplo de jogador que voltou, ídolo que São Paulo voltou como Lugano. Ele voltou pro time, mas ele foi pro banco, ele tinha seu papel importante lá no banco de reservas, dentro da equipe, não dentro de campo especificamente. Eu acho que parte muito do jogador também. Ele tem que estar disposto a aceitar uma redução de salário, porque o futebol brasileiro vive outra realidade, então ele não pode, jogador de 35, 36 anos, vir aqui pedir 1,5 milhão, 2 milhões de reais de salário. Logicamente tem o caso do Daniel Alves, mas o caso do Daniel Alves, apesar de muito torcedor discordar, o Daniel Alves vinha jogando em altíssimo nível, apesar de ter 36 e 37 anos, mas ele vinha jogando muita bola, então até que chega a ser plausível o salário que ele recebe. Mas outros jogadores, Miranda, por exemplo, eu acho que no futebol brasileiro eu acho que não renderia tão bem com 36 anos de idade para ganhar um salário tão alto como esse. Então acho que parte do jogador mudar a sua função como atleta, ele saber que não vai ser um titular inquestionável do time, ele vai precisar vir do banco e ter maturidade para isso, algo que eu acredito que com certa idade você já tenha, para ver esse lado também do time, né? Não cobrar um salário que claramente vai prejudicar a equipe. Um questionamento só antes do Boni falar, até pro Boni também, quanto que vocês pagariam, por exemplo, uma pessoa como esse daí, ou até o Hernanes atualmente, que pra mim não, desculpa, respeito toda a história pelo São Paulo, acho ele ídolo de São Paulo, ajudou a gente a não ser rebaixado, mas atualmente não tá batendo o nível dele e o ritmo da equipe com dele. E quanto vocês pagariam pra uma pessoa dessas ficar no banco? Luiz Fabiano, Hernani, qualquer um desses que a gente citou que seja. É uma questão realmente bem complicada, porque até citando um exemplo recente, que eu achei um absurdo, eu vou deixar claro que esse episódio também é até uma autocrítica, pelo menos pessoalmente pra mim, porque eu também, na época, pedi a volta do Lugano, eu falei que eu sou Luganete no último episódio, então eu claramente pedi a volta dele. Mas comemorei quando o Hernanes voltou agora em 2019, mas também tem um exemplo absurdo que eu vi recentemente, que foi o pessoal pedindo pro Dagoberto voltar para disputar o Paulistão. O cara não tava nem conseguindo jogar a Série B direito. Foi bem no primeiro ano no Londrina, mas já no segundo sofreu com um monte de lesão, aí por isso que teve que aposentar, e a galera pedindo pra ele voltar. Aí, tipo, eu vejo o São Paulo ficando muito dependente disso nos últimos anos. E é exatamente o que você falou, e gasta-se muito dinheiro com jogadores que talvez não... que o dinheiro que está sendo gasto neles é pela história, e não pelo que eles podem entregar realmente. E aí nisso eu concordo com você. E realmente São Paulo tá ficando meio dependente disso. Claro que tiveram vezes em que vieram jogadores com mais idade que deram muito certo. Um exemplo claro que vem na mente de primeira é o Toninho Cerezo. Mas não pode ser uma coisa recorrente assim, de sempre... E até joga uma pressão na diretoria, porque caso não contrate esse cara que é tão pedido pela torcida,
vira já um motivo de crise, vira já um motivo para tacar pedra na diretoria, que vem cometendo muitos erros, mas esse eu acho injusto de cobrar, assim, dos diretores. E partindo por um outro ponto de vista, vocês acham que esse saudosismo barra conservadorismo, de certa maneira, entre aspas, melhor dizendo, afeta outros âmbitos do Clube São Paulo? Porque o São Paulo sempre foi pioneiro em todos os sentidos, tanto de construir um estádio para 120 mil pessoas na época, que era o Morumbi, até melhorar as estruturas, como o CT, criar um centro de formação de atletas em Cotia, para sair na frente dos adversários, começando pela estrutura para ir crescer em campo. E eu vejo muito esse saudosismo, muito esse conservadorismo afetar até nesse sentido, assim, porque vejo muitos torcedores sendo rigidamente contra uma modernização de estádio, uma construção até de um novo estádio, transformação em arena, que eu também sou contra, eu gosto muito do Morumbi, mas acho que vale pelo menos a discussão, sabe? E acredito que de certa forma poderia agregar, mas existe uma parcela da torcida, não vou falar que é a maioria, mas existe uma parcela considerável que já nem se dispõe a discutir isso. Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente isso acontece? Então, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que eu sou com você. Eu acho que não tem que mudar, reformar todo o Morumbi, demolir, botar tudo abaixo e criar um estádio do zero. Mas eu sou muito a favor de pegar esse Morumbi e modernizar o estádio. Porque, querendo ou não, você olha, o Morumbi está ficando para trás em relação à grande maioria dos estádios do Brasil. Óbvio, o Morumbi tem uma capacidade enorme de torcedor, lá dentro tem muita coisa, você entra no estádio, você vê muita coisa, mas eu sou a favor de que essa reforma, essa modernização tem sim que acontecer, porque você vai ficando para trás, você vai perdendo grandes eventos, que, querendo ou não, é uma renda para o clube também, e eu acho que isso é importante para o desenvolvimento do clube como instituição. Não digo que vai afetar diretamente no futebol da equipe, porque o estádio novo, o time vai jogar melhor. Não, acho que não, mas como instituição, isso favorece o nome do clube. Eu acho que como eu venho reforçando, né? A gente tá muito preso ao passado. Desde jogador, desde clube, desde títulos, e aí acaba se tornando meio defasado em comparação aos outros, né? Porque, precisa evoluir. A gente caiu na receita nos últimos anos, caiu na produção, caiu na qualidade de jogadores, tá tudo indo mal, só que ninguém lá, aí envolve muito político, a torcida tem uma parcela, lógico, porque eles sempre pesam, mas muito mais político, que tornou e trouxe São Paulo que é hoje. Então é muito difícil essa situação agora, que a gente precisa, o que a gente mais precisa, acho que para sair um pouco desse conservadorismo e saudosismo, um título, qualquer título que seja, que não seja a Florida Cup, né, por favor, um título oficial, porque aí a gente precisa criar ídolos novos e não essas pessoas que foram ídolos, mas foram, entendeu? Imagina precisa tornar os novos e deixar eles construir no caminho deles de São Paulo. Só que aí entra outra questão, que o São Paulo também não consegue manter esses jovens talentos. É um ciclo meio vicioso pra mim. Realmente, foi até o que eu falei agora há pouco, que é a tradição do São Paulo, porque pelo que a gente observa, é mesmo construir novos times, deixar os ídolos terem sua passagem vencedora, e depois o São Paulo supera a saída deles, como tem que ser no futebol. O jogador não vai ficar lá para sempre, o Lugano não vai ficar lá para sempre, o Rogério Ceni não vai ficar para sempre. E temos que aproveitar enquanto ele está, enquanto ele vem, constrói sua trajetória vencedora, e depois que surjam outros, que se formem outros. Às vezes é um pouco mais difícil, mas em algum momento vai surgir um novo ídolo. E pensando nisso, eu entendo até que os rivais do São Paulo levam isso melhor, levam essa questão melhor, conseguem superar
mais rápido e mais fácil os ídolos recentes. Tipo, no Corinthians, por exemplo, vou dar o exemplo do Corinthians. Você vê um time vencedor há pouco tempo, que era o de 2015, que tinha grandes jogadores, que tinha Renato Augusto, e você não... Claro que você vê a torcida querendo que eles voltem em algum momento, mas eu não vejo um clamor assim. Por exemplo, deu crise na China, logo no começo da pandemia do coronavírus. Deu crise na China, não foi um mutirão falando pro Renato Augusto voltar e vem logo porque não sei o que. Não, uma coisa que no São Paulo aconteceria, que eu vejo acontecer. Eu entendo que os rivais levam essa questão um pouco melhor do que o São Paulo hoje em dia, que o São Paulo realmente está muito preso ao passado. Eu acho que isso é diretamente ligado com duas coisas, né? Eles terem conquistado mais títulos recentemente e também eles conseguirem manter um pouco do que dos jogadores que eles carregam ao longo dos anos. Por exemplo, tipo, o Cássio tá no Corinthians há mini anos. O goleiro é muito mais fácil, claro. Mas, por exemplo, o Dudu é um ídolo do Palmeiras e tá lá faz bastante tempo. Então, é uma coisa de conseguir manter. O São Paulo não, tá sempre nessa... querendo alguém, ansiando, querendo muito, porque não tem. Tipo, vem, faz algo bom, sai. E nesses 6 meses, até montando a seleção semana passada, a gente viu que tinha jogador de 6 meses que, querendo Sim. ou não, são referência. Não sei se eu posso chamar de ídolo, mas alguns deles até são e se tornam referência. E aí a torcida de São Paulo... Não pode. Pede. Porque não vem. E a gente não consegue deixar um cara jogar 3 anos em São Paulo. Concordo com isso. Eu queria fazer um paralelo aqui com outro esporte rapidinho, só para sair um pouquinho do futebol como exemplo. Pode fazer. Na NBA, por exemplo, acho que em esportes em gerais norte-americanos, mas na NBA principalmente, é comum, mais comum que no futebol, você vê jogadores passarem, sei lá, 15, 20 anos na mesma equipe. Fazendo a proporção, né, que lá os caras ganham muito mais do que um jogador de futebol ganha aqui no Brasil, você vê quando o jogador já está lá com seus 35, 36 anos, a equipe, com todo cuidado para respeitar a história que o cara tem na equipe, para não ir contra a torcida, muitas vezes o jogador é dispensado em comum acordo com a diretoria. Muitas vezes o salário do cara, que era, não sei, 20 milhões por temporada, o cara passa a receber muito menos. Então eu acho que isso é um pouco cultural também. Não é só no São Paulo, acho que é algo cultural do Brasil, do brasileiro. Porque lá o esporte é tratado como um negócio, friamente como um negócio. Então, eu acho que aqui às vezes falta um pouco desse lado business da coisa, sabe? Eu acho que muitas vezes você leva para emoção, você acaba cometendo alguns erros. Então, eu acho que alguns momentos você tem que ser mais racional e ver isso como um negócio também, porque, tomando lá como exemplo, ao você retirar um ídolo que não rendia mais como já rendeu outros anos, você contrata um jovem jogador que é tão bom quanto ele, ou você contrata 2, 3 jogadores que juntos eles conseguem desempenhar a mesma qualidade que esse um único jogador desempenhava, entendeu? Então eu acho que é algo que tem que ser pensado mais. Eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que é muito passional o futebol, principalmente no Brasil, mas é uma coisa que acho que é quase impossível de fugir. Porque aqui a gente sabe que futebol é religião. Eu vou dar um exemplo que não se encaixa muito no tema saudosismo da torcida do São Paulo, mas pontua um pouco esse lado passional. Assim. A contratação do Maicon, em definitivo, em 2016, a gente sabe que deu errado, hoje a gente sabe que deu errado, depois que passou tudo, mas eu não condeno a diretoria por ter feito, porque, lógico, foi um negócio maluco de mais de 20 milhões gastos, um dinheiro que o São Paulo claramente não tinha. Não tem mais até o grande hoje. Lucão. Mais o Lucão e Inácio, se eu não me engano. Sim. 50% de cada. Mas era uma coisa que se a diretoria não fizesse esse negócio e o São Paulo perdesse de qualquer jeito pro Atlético Nacional, a culpa seria praticamente inteira disso. Tipo, tudo seria colocado
todo o peso seria colocado nessa questão de não ter contratado o Maicon. É a minha opinião. Então acho que em alguns momentos não tem como fugir desse lado passional, não tem como os administradores fugirem dessa questão da paixão da torcida. E acho muito difícil que o Brasil evolua muito nesse sentido, e também o São Paulo, claro. Isso vai naquele sentido de que a gente cria ídolos em 6 meses. Porque foi Sim. Isso, né? Ele jogou 5 meses, beleza. Se for ver os números da zaga na Libertadores, peguei pro episódio passado, não eram aquelas maravilhas, mas ele era doidão, ele dava raça. Torcida de São Paulo e de qualquer clube acho que gosta. Jogava de goleiro? Sim, bem melhor que o Denis, novamente. Mas acontece muito isso. Cria 6 meses, o cara vira ídolo. E não é assim, tipo, o ídolo tem que ser um cara que conquistou coisa no clube. Às vezes, o cara pode não ter conquistado, mas ficar um tempo no clube, tipo, pelo menos uns 3, 4 anos, e fazer valer em desempenho, em números, em demonstração de paixão pelo clube, pela camisa. Mas não é o que acontece. E aí fica nesse saudosismo, que tá indo, e não acaba nunca. Mas isso também, no caso específico do São Paulo, passa também por erros de contratações. Então, eu acho assim, que são tantos jogadores ruins, não ruins, mas tipo, que não rendem no São Paulo, que quando chega um não, minimamente voltar, bom... Vamos voltar e pode falar ruim. eu vou deixar isso na edição. Eu vou deixar essa parte na edição. Eu tava tentando ser um pouco assim, contido nesse sentido, mas só voltando ao raciocínio, acredito que são tantos jogadores que não rendem, que quando chegar um que passa um pouco da média, já vira um tardalhaço, vira um alvoroço absurdo em cima dele. Você acha isso, Pog? Sim, eu concordo. Muitas contratações erradas é aquele negócio, né? De contratar muitos jogadores e dali não sai nada, né? Quantas vezes a gente viu o São Paulo contratando um monte de jogador, muitos nomes que a gente nunca sequer tinha ouvido falar, e o resultado foi óbvio, eles não renderam em campo. E isso alimenta ainda mais que essa é a narrativa de, pô, se o São Paulo conseguisse trazer fulano, a gente não precisaria estar passando por isso, não sei o quê. E eu acho que isso também vai para fora do campo, né, das 4 linhas. Técnico é a mesma coisa. Quantas vezes a gente vê todo técnico do São Paulo que é demitido ou que sai por alguma razão, a gente com certeza vai ouvir o nome do Muricy, mesmo Exato, ele não, exato. mesmo ele não tá mais treinando. Jogos, pode falar. Perde 3 jogos e já estão pedindo Muricy lá no São Paulo. O cara nem pode ser mais treinador. Então, o cara tá trabalhando na TV, mas você sempre vê torcida, ou até mesmo a própria mídia, muitas vezes levanta essa bola, que a diretoria de São Paulo, a torcida de São Paulo quer a volta do Muricy e não sei o quê, e isso é óbvio, o Muricy é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, claramente, mas além também do saudosismo, partindo para outro ponto que a gente não vai prolongar muito, é a falta de técnico no Brasil, mas isso é outro ponto. Mas, claramente, isso é o saudosismo de lembrar 2006, 2007, 2008, aí volta, salva o São Paulo do rebaixamento, vice-campeão brasileiro. Então, isso também se reflete fora das 4 linhas. Isso, eu concordo com você, Pog. Você citou o Muricy, eu acho que nem está acontecendo tanto de uns 2 anos para cá, porque acho que a torcida já entendeu que o Muricy não vai voltar a ser treinador, mas é uma coisa que acontecia de forma muito recorrente e, de certa forma, me incomodava até um pouco, porque a gente sabe que o Muricy tem vários problemas de saúde, e também essa questão da expectativa, que talvez ele não... a quarta passagem dele talvez não fosse aquela coisa. Mas, concluindo só, mais ou menos, acho que a nossa opinião foi mais ou menos parecida, assim, no sentido de que isso acontece porque faltam títulos, e aí a gente resgata a memória do passado vencedor, mas para isso não acontecer mais, a gente tem que ganhar títulos e evoluir, e aí sim vamos poder finalmente superar de uma vez esses grandes ídolos vencedores que passaram, mas que já foi o tempo deles,
já se passou e a gente tem que realmente deixar ser águas passadas e só ficar com uma boa lembrança na memória. Bom, a gente vai encerrando por aqui, está acabando o nosso tempo, foi uma discussão muito legal. Gostaria muito que tivesse os outros dois componentes, o Guilherme Mirra e o Pedro Guedes, mas infelizmente eles não puderam estar presentes. Mas mesmo assim foi bem interessante, eu gostei muito dos pontos que a gente levantou aqui. Então vou agradecer, muito obrigado, Pog, pela presença. Valeu, Boni, meu querido, valeu torcedores são paulinos, ouvintes do Trica Show. Semana que vem a gente tá junto de novo. E muito obrigado, Luca. Valeu, Verboni, valeu, Pog Rafa, torcida. E vamos ganhar títulos e não vender o Igor Gomes. Abraço e até semana. Isso é muito importante, manter o Igor Gomes. El nuevo Kaká. Empolgou. Mas vamos dar chance pra ele se tornar, né? Antes dele sair, pelo menos. Mas nos próximos episódios. Mas é claro que é brincadeira. Vamos manter os pés no chão e ser bem realistas com o nosso querido Igor Gomes. Eu queria agradecer mais uma vez. Sigam a gente no Instagram, @tricashow, lá a gente posta algumas novidades, coisas interessantes sobre o São Paulo, datas, aniversário de jogadores. E acompanhe a gente por lá para a gente ficar cada vez mais perto de vocês. Muito obrigado mais uma vez por cederem o seu tempo ao ouvirem o nosso podcast. E tchau!